Corinthians chega ao clássico contra o Palmeiras com 4 jogos seguidos, sem perder para o rival, feito que não ocorria desde 2019 e 20. No último jogo, vitória importante do Corinthians com o título paulista, encerrando um jejum de 5 anos. O Corinthians, que viveu aquele período terrível em clássicos contra o Palmeiras, em 16 jogos, apenas uma vitória, agora chegou a 4 partidas consecutivas sem ser derrotado pelo rival, algo que não acontecia desde as temporadas 19 e 20. A comissão técnica do Ramon Dias, à frente do Corinthians, ainda não foi derrotada para o Palmeiras e no último encontro, o Corinthians foi campeão paulista, encerrando um tabu ali, um jejum de 5, 6 anos que o Corinthians tinha. Fábio Piperno, a sua expectativa para esse Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, Piperno? Eu lamentei muito quando eu vi o jogo do Corinthians lá contra o América de Cali, jogo duro e tal. O Corinthians tinha perdido aqui pro Huracan. E assim, o Corinthians ele tem uma dificuldade, que eu não sei de onde vem isso, mas uma dificuldade total de olhar com bom senso para esse tipo de dúvida. Ou seja, perdeu o primeiro jogo da Sul-Americana, que é um torneio que está lá no fundo da prateleira, não tem mais que, por exemplo, viajar para Colômbia, para cá e levar jogador titular de alto nível. O Corinthians tem um time titular que é forte. O time titular do Corinthians, se ele jogar 10 vezes contra Palmeiras e Flamengo, ele vai fazer jogo duro e equilibrado hoje. O time titular do Corinthians melhorou muito, né? E vem sendo assim, não é de agora, porque ganhou o Campeonato Estadual. É já do final do Brasileiro do ano passado, porque não vamos esquecer que o Corinthians ganhou 9 jogos consecutivos no Campeonato Brasileiro, o que é muito difícil, né? Ninguém tinha feito isso, aliás, igualou a série do Internacional, né? Mas vejam só como é raro alguém conseguir isso. E o Corinthians alcançou essa façanha. Aí ele ganha o Campeonato Estadual. Então, qual tem que ser a prioridade do Corinthians? Prioridade das prioridades do Corinthians: Campeonato Brasileiro. Para isso, o time é forte. Então não tem que viajar, por exemplo, o Yuri Alberto para entrar no segundo tempo em casa. Para que isso aí? Quer dizer, abre mão dessa porcaria, dessa Sul-Americana e vai jogar o Brasileiro. Se você pegar, falando do Campeonato Brasileiro, o Corinthians está 10 vitórias nos últimos 10 jogos. Os últimos jogos ganhou 10. 10 empatou 1. Isso. Empate com o Bahia. Pô, não tá bom? É um time competitivo. Então, joga o Campeonato Brasileiro que vai dar para brigar. Agora, como não tem um elenco grande, tão numeroso assim, se continuar dividindo a atenção do elenco com esse tipo de torneio secundário como é a Sul-Americana, aí não vai ganhar a Sul-Americana, vai dar outro vexame, vai melhorar as piadas que o Flávio Prado faz e, de quebra, vai mal no campeonato, vai perder a chance de fazer um brasileiro bom. Lembrando que o último jogo entre Corinthians e Palmeiras na Arena Barueri, 2-2, aquele jogo que o Cássio foi expulso. E quem fez o gol de falta do Corinthians foi o Garro, né? Não. O Garro fez o gol de falta do Corinthians, acho que foi o Rodrigo Garro. Dias Paulinho pode ficar no banco contra o Timão. É um jogador importante que o Palmeiras contratou, já sabia que ia demorar para estrear, porque ele tinha passado por uma cirurgia, mas é um cara que no Atlético Mineiro, ele ficou 2 anos lá, ele entregou ali na média 20 gols por ano, mais ou menos. Então, é um cara que pode acrescentar bastante ao Palmeiras, mas nesse jogo, se ele for, ele vai para o banco e aos pouquinhos vai ganhar o espaço no time do Palmeiras. O Corinthians tem alguns desfalques. O Garro tá fora, o Hugo Souza tá fora, Angileri e Gustavo Henrique também com problemas musculares. Então, na teoria, o Palmeiras vai mais inteiro pro jogo. O Memphis, não sei se volta, ele tomou uma pancada no tornozelo contra o Vasco, não jogou na Colômbia, mas eu imagino que deve estar em campo, né? Mas ainda treinou uma normalmente dúvida. Na quarta e na quinta também. Então vai pro jogo, né? Que é um jogador fundamental pro time do Corinthians. É um jogo bem equilibrado, né? O Corinthians levou vantagem nos últimos confrontos com o Palmeiras, né? O Corinthians venceu ano passado no Brasileiro, no Paulista. 4 jogos, 2 vitórias e 2 empates. Então o Corinthians ele tem levado vantagem e esse tipo de retrospecto eu acho que tem algum peso no jogo, porque envolve os mesmos jogadores, né? Não assim o retrospecto histórico. O retrospecto histórico é uma estatística que você pode passar uma informação, né, que é curiosa, mas quando envolve os mesmos jogadores, aí eu acho que tem um peso. Acho que quem está ganhando
com mais frequência, vai mais confiante pro jogo. Quem tá perdendo vai com um peso um pouquinho maior. Então é um jogo equilibrado. Mesmo o Palmeiras como mandante, o jogo vai ser em Barueri, eu não coloco como favorito não, porque nos últimos jogos o Corinthians levou vantagem contra o Palmeiras. Estamos de volta na rádio. O Ramon Dias só derrotou o Palmeiras quando era técnico do Vasco, que ele perde pro Palmeiras no Palestra Itália pelo Campeonato Brasileiro de 23, naquele jogo que o Dudu se lesionou. Aquele jogo que o Dudu se lesionou, era técnico do Vasco, o Ramon Dias, a dupla, né? Ramon e Emiliano Dias, eles perderam aquele jogo pro Palmeiras por 1-0. Mas desde que chegou ao Corinthians, ele não foi derrotado pelo Palmeiras, o Ramon e o Emiliano. O Corinthians deve ter essa novidade do Memphis Depay de volta, treinou normalmente, quarta, quinta-feira vai pro jogo, e do lado do Palmeiras a expectativa pelo Paulinho deve ficar no banco de reservas. O Maurício já ficou no banco contra o Cerro Porteño, então o Abel já, nesse mês de abril, já tem ali, né, aquela possibilidade de contar com o Paulinho e o Maurício, mas a gente vai acompanhar pelo Campeonato Brasileiro o primeiro encontro desde a final do Paulistão, Vampeta e Piperno, né, os dois times, como a gente destacou, com alguns desfalques, probleminha ali, probleminha aqui, os dois não vão chegar completos, mas o Palmeiras chega um pouco mais completo do que o Corinthians. O Palmeiras tem certeza que vai chegar mais completo, porque o Ramon Dias não vai ficar no banco, ele foi expulso. Tem isso também. Ele não vai pro banco, não viu o que você tá falando? Pô, o cara me expulsou, me tirou do clássico lá contra o Palmeiras. Então é um desfalque muito grande. A presença do Ramon Dias na beirada do campo. Mano. Pô, não é desfalquezaço. E não vai dar a entrevista coletiva que você diz, né? Que a entrevista do Ramon Dias é excelente, né? Espetacular. Vintas de Palmeiras e são incríveis. Ele não vai estar pra falar. E o filho dele traduzindo a pergunta. Ó, eu tô perguntando aqui o que você achou do jogo e tal. Pai, perguntou se a gente não atacou muito. É a Íntia de Corinthians, é fantástico. Não vai dar essa entrevista coletiva depois do jogo. Mesmo, ele tá expulso, ele foi expulso, né? Não vai dar essa entrevista. E, assim, os técnicos, o Zubeldia ontem eu passei... Também, você viu? Tomou amarelo, né? São 14 jogos na temporada e são 7 cartões para o Zubeldia. Já recebeu 7 cartões e 14 jogos. Eu acho que é isso. O Luiz Zubeldia, técnico do São Paulo. Impressionante. E o Abel Ferreira também, né? Você vê os técnicos todos aí colecionando cartões aqui no futebol brasileiro. Zubeldia, 9 cartões recebidos em 16 jogos. Então, fazendo aqui a correção. 16 jogos, 9 cartões recebidos na temporada 2025, né? Então, a gente passando aqui os comandantes, né? De São Paulo, Palmeiras e Corinthians colecionando cartões. E fica aqui o convite para esse jogo, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Coringão, que de janeiro para cá disputou 24 partidas entre Libertadores, fase preliminar de Libertadores, Campeonato Paulista, Copa Sul-Americana e Brasileirão, sofreu 24 gols em 24 jogos, média de 1 gol sofrido por jogo. E no período, o técnico Ramon Dias escalou 8 linhas de zaga titulares diferentes. Vai ter que reorganizar mais uma vez o setor defensivo do Corinthians. Esse é o principal ponto fraco do Corinthians hoje, não é Piperno e Bruno, porque nenhum zagueiro hoje passa confiança. O Félix Torres, que é jogador de seleção equatoriana, não passa confiança. Félix Torres não passa. Kaká não passa confiança. Vixe, também não. Gustavo Henrique não passa confiança. Aí tem, ainda no sistema defensivo, o jovem zagueiro do Corinthians, o Choca. Que também, assim, eu acho que é bom zagueiro, tem potencial, mas no momento não passa essa segurança toda. E o Corinthians, principalmente no jogo aéreo, deixa e muito a desejar contra os adversários. Foi assim contra o Barcelona de Guayaquil, na pré-Libertadores. A gente acompanhou agora nesses jogos contra o Huracan e a América de Cali, que é ali que mora o perigo no time do Corinthians, lá no sistema defensivo. E o Corinthians segue fazendo história nos clássicos. Já são 4 jogos seguidos sem perder pro Palmeiras. E não dá pra esquecer da última vitória marcante, o título paulista, que acabou com um jejum de 5 anos. Será que o Timão voltou a se impor nos clássicos? Ou o Verdão vai dar o troco nos próximos encontros? Comenta aí o que você achou do jogo e dessa sequência do Corinthians. Quem foi o destaque? E quem ficou devendo? Queremos saber a sua opinião. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada do Brasileirão e dos bastidores do futebol. Aqui é TV Cartola, onde a resenha é quente e a informação é na veia. Tamo junto e até o próximo vídeo.